Boa tarde a todas e a todos. A gente vai retomando as atividades aqui aos pouquinhos para dar continuidade ao seminário no período da tarde, em que nós teremos 3 atividades basicamente. A primeira será o lançamento de 3 produtos relacionados aos oceanos, 2 elaborados pela Unesco e 1 elaborado no âmbito do projeto temático Biota Araçá FAPESP. E depois teremos 2 mesas, uma sobre biodiversidade e outra sobre lixo nos mares. Alguns recadinhos, teremos em breve, ou já temos uma lista circulando, para que vocês possam assinar, e depois a gente poder enviar para vocês certificados, né? A gente reforça o entendimento de que celulares devem permanecer silenciosos, né? E que o evento continua sendo transmitido online. De manhã eu recebi uma informação que lá no Rio Grande do Norte havia uma dificuldade de conexão, imagino que ela já foi superada, e que estamos aí então excluindo o oceanográfico, que 10 instituições ao longo do Brasil estão recebendo a transmissão e dando oportunidade para que pessoas, profissionais, estudantes de outras instituições também possam participar dessas discussões, como vocês têm visto pelas perguntas enviadas por e-mail. Pelo e-mail iearesponde@usp.br, iearesponde@usp.br. Nesse meio tempo, é importante frisar que a gente vai, em breve, disponibilizar os vídeos que estão sendo gravados, as fotos, e, eventualmente, as apresentações. A gente tem aqui a possibilidade, com autorização dos palestrantes, de disponibilizar para vocês, caso vocês tenham interesse. Tá? Bom, nesse sentido, a gente vai, então, caminhar para a sessão aqui de lançamentos, sessão comemorativa, né, Alfredo, da semana do meio ambiente, do Dia dos Oceanos, do Dia do Meio Ambiente, do Dia do Oceanógrafo, e deve ter alguns santos envolvidos também aí, mas eu não conheço eles. E vamos começar, então, chamando aqui nossos parceiros, o Max e Haroldo, da Unesco e da UNDEP, né, do PNUD, né, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e para a gente, então, realizar essa sessão. Fica à vontade. Então, nós teremos aqui 3 produtos. O primeiro deles é o Glossário de Termos do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 14, pelo Sistema ONU no Brasil. E quem vai, a princípio, fazer essa fala seria o Haroldo. Por favor. Bom, boa tarde a todas e a todos. Sempre um prazer estar aqui de volta à USP, né? Obrigado pelo convite. Sei que vocês estão aí com uma programação bastante interessante, pena que eu não vou poder ficar e participar de toda ela. Como o professor Turra disse, estamos aqui para fazer um lançamento de uma publicação do Sistema Nações Unidas no Brasil, e foi a primeira vez que tivemos colaboração de pessoas externas. Então, viemos hoje fazer o lançamento do glossário de verbetes, do ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, número 14, que eu acredito que muitos de vocês já ouviram falar, que tem um foco principal em relação a oceanos e mares. Mas, como eu sei que nem todo mundo ouviu falar do que são os ODS, o que essa agenda das Nações Unidas se propõe, eu tenho alguns rápidos slides só para poder contextualizar para todos e todas vocês de onde a gente está partindo, e para que vocês percebam por que a gente está fazendo o lançamento desse glossário do ODS 14 e por que aqui na USP. Então, tem alguns rápidos slides. Bom, nós das Nações Unidas, vocês devem conhecer o Sistema Nações Unidas, mas vocês já devem ter ouvido falar da tal da sopa de letrinha, né? Sopa de letrinha ONU, né? Que é Unesco, PNUD, UNEP, OMI, etc., que são agências que têm visões sobre temáticas diferentes e têm atuações diferentes em várias áreas.
O sistema, durante muitos anos, né, embora a gente tenha feito tentativas de trabalhar de forma coordenada e juntos, infelizmente nós falhamos, né, Max? Eu acho que essa falha é algo reconhecido até pela própria Nações Unidas. Mas o que a gente está procurando fazer é trabalhar de forma mais coordenada, de forma mais unida, no sistema, partindo de quais princípios, né? E esse princípio que eu gostaria de apresentar para vocês os princípios da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Essa agenda tem um embrião aqui no Brasil, com a Rio+20, né, que acontece em 2012, quando começa toda uma discussão sobre o que é desenvolvimento sustentável, ou pelo menos procurar reconsiderar o que seria desenvolvimento sustentável. E depois vai ser aprovada ali em 2015, em setembro de 2015, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Mas esse período, de 2012 a 2015, foi super rico, né, em relação a um debate, que eu acho que era um debate fundamental, em relação ao que a gente considera como desenvolvimento sustentável. Porque eu acredito que quem fala que trabalha com desenvolvimento sustentável aqui no Brasil, geralmente é confundido com aquele pessoal que abraça árvores, né? E vocês já devem ter percebido os olhares um pouco sem paciência, né, sobretudo de CEOs de empresa ou de políticos, quando você fala que está ali trabalhando com desenvolvimento sustentável. E eu acho que se precisava ressignificar isso, né? E o que estava acontecendo? Antes de 2012, antes da Rio+20, a gente tinha dois processos em paralelo. Um que era um foco na dimensão mais social, que vem ali da discussão dos anos 90 do Índice de Desenvolvimento Humano, dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, né, que é uma agenda que prevaleceu de 2000 a 2015, que eu acho que muitos de vocês ouviram falar. E, em paralelo, você tinha aquele foco mais, entre aspas, desenvolvimento sustentável, que se fazia associação mais com a sustentabilidade ambiental. Isso não estava funcionando, esses dois trilhos em separado. E é por isso que a gente tem aquele ponto de inflexão ali, que é exatamente a Rio+20, e que a partir daí a gente vai começar a pensar numa agenda mais holística, com a continuidade do legado dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, procurando não deixar ninguém para trás, mas revisitando essa ideia de desenvolvimento sustentável com essa real integração entre o social, o ambiental e o econômico. E aí essa agenda, então, foi lançada em setembro de 2015, procurando fazer essa reflexão, né, daquela integração que você procura balancear essas três dimensões. E é interessante que essa semana eu estive viajando por vários lugares, eventos, que é a Semana do Meio Ambiente. Eu acredito que muitos de vocês sabem disso. E é muito interessante que nenhum evento, nenhum lugar do Brasil se fala só em questões ambientais. E isso eu sei que isso pode parecer bobo, mas claro que não. Mas, gente, era assim que isso era feito, né? Há alguns anos atrás, a Semana do Meio Ambiente era questões meramente ambientais. E hoje está cada vez mais claro que ninguém pode simplesmente falar só de questões ambientais, tem que falar do social e do econômico. E eu acredito que esse espaço, falando de oceanos, né, os oceanos é o locus, né, perfeito para que vocês percebam a integração das três dimensões, do social, do econômico e do ambiental. É impossível você desassociar. Mas é importante a gente ter esse processo, né, de revisão cognitiva de como a gente vê as coisas, porque parece que é trivial, mas não é. E então a gente tem essa visão de integração. Um outro princípio interessante é o da universalidade, essa agenda universal. Só que universal, uma agenda universal não quer dizer uma agenda uniforme, né? Universalidade não pode ser confundido com uniformidade. Então, é uma agenda para todos os países do mundo, mas, obviamente, nós, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, a gente tem muita convicção de que se você quiser aplicar a única forma de desenvolvimento para qualquer lugar do mundo, você vai estar fadado ao extremo fracasso. Posso te garantir. Da mesma forma como vocês que têm projetos e trabalham em campo, sabem muito bem que vocês não podem aplicar a mesma fórmula em qualquer local, em qualquer campo. Então, é um pouco essa ideia. E o segundo é a questão desse princípio de não deixar ninguém para trás. Isso aí vocês devem pensar, poxa, lá vem as Nações Unidas com mais um slogan assim, né, motivacional, vamos nos unir para salvar o planeta. Mas eu acho que é muito importante a gente entender o que é esse não deixar ninguém para trás. Na verdade, quando a gente fala não deixar ninguém para trás do ponto de vista científico, é que a gente está simplesmente vendo médias estatísticas da maior parte dos casos. A gente trabalha em médias. Como cientistas, nós trabalhamos em cima de médias. Tá? Isso é muito perigoso para o processo de desenvolvimento. Então, no caso do PNUD, que a gente trabalha muito com pessoas, obviamente, então a média de expectativa de vida de um brasileiro médio, vocês devem saber qual que é, né? 76 anos. Só que se essa pessoa mora no Sudeste, com certeza um pouquinho mais.
No norte e no nordeste vai ser menos. Agora, alguém aqui sabe qual que é a média expectativa de vida de uma pessoa trans aqui no Brasil? É 34 anos. É menos da metade. Então, quando a gente fala de ir além das médias, a gente quer, desagregando dados estatísticos, chegar a essas pessoas que têm suas histórias invisibilizadas, né? Eu não estou falando só de histórias, estou falando de vocês pensando em territórios, né? Em locais de intervenção. Então, a gente está fazendo um esforço muito grande de buscar ir além das médias estatísticas, de buscar desagregar os dados da forma mais intensa possível. Nós estamos muito próximos de 2020. 2020 acontece um novo censo no Brasil, que é uma janela de oportunidade única que nós temos, de 10 em 10 anos. É um exercício que custa muito, muito caro, e a gente precisa usá-lo de forma muito eficiente para gerar políticas públicas bastante eficientes também no caso. Bom, vou só acelerar aqui, porque vocês perguntaram onde, cadê os oceanos e mares, né? Mas, bom, essa agenda tem 4 blocos, né? Uma parte de divisão de princípios, que é onde a gente quer chegar como humanidade até o ano de 2030, por isso que ela se chama Agenda 2030. Um núcleo, que é o quadro de resultados, que aí sim são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os chamados ODS, como a maior parte da mídia assim vincula, né? Uma parte de meios de implementação, outra parte de revisão e acompanhamento. Mas, bom, essa é a grade dos ODS, tá? São 17 grandes temáticas que não foram escolhidas só pelas Nações Unidas. Foram escolhidos por um processo amplo de consulta no mundo inteiro, houve votações online, etc. São 17 grandes temáticas. Mas eu, como sou um pouco rebelde, o Max me conhece no sistema, eu não gosto de usar a grade oficial. Eu gosto de usar ela assim. Porque aí, para mim, é quando ela tem sentido. Tá? Então, é uma agenda com 3 dimensões, com 17 objetivos, tem 169 metas. E eu não estou interessado muito nisso. Aliás, as pessoas vocês gostam de complicar, né? 169 metas, mas eu estou interessado em 25.561, que é 169 ao quadrado, que é o número de interconexões entre elas. Então, o lugar de fala, especificamente da maior parte de vocês, aqui vocês vão se achar ali no ODS 14, que é vida na água, que embora não representa muito bem, porque o 14 é puramente em oceanos e mares. E o que é absolutamente fundamental, gente, é ter essa percepção de que está tudo integrado. E eu acho que vocês, melhor do que eu, sabem que nesse locus, que são os oceanos e mares, onde são 3/4 do planeta, né? Um espaço de troca de pessoas, de mercadoria infinito, enfim. Eles têm, naquele espaço, como eu trabalhar em todos os outros objetivos. No caso de pobreza, no caso de fome, nutrição, saúde, enfim. Olhem qualquer objetivo e eu desafio a vocês, me falem, não, oceanos e mares não estão ali. Então, é absolutamente dentro dessa percepção integrada que a gente quer que vocês assim considerem esse trabalho que a gente fez. Bom, chegando na publicação em si. Essa publicação foi elaborada por esse grupo assessor, é um grupo assessor interagencial do Sistema ONU aqui no Brasil. Nós somos... Nesse grupo assessor, 19 agências, fundos e programas. E eu tenho a honra e a responsabilidade de coordenar esse grupo. Mas em cada um dos subtemas, cada um dos ODS, tem uma agência que lidera. E como não poderia deixar de ser, no caso do 14, a Unesco, né, que esse trabalho absolutamente impecável que a Unesco faz em relação a essa visão de mares e oceanos, de forma bastante aprofundada e convidando, sim, as outras agências a terem essa visão das suas temáticas nos mares e oceanos, a Unesco puxa esse grupo temático, né? Então, a gente já fez alguns glossários, a gente não lança eles em ordem, né, 4, 5, 6, 7, não, a gente faz exatamente de forma misturada para que as pessoas tenham essa percepção de que estão todos integrados, né? E aí eu chego na capa da publicação de hoje, que nós lançamos agora oficialmente, aqui junto com a USP, é a primeira vez que nós nos valemos de colaboração externa do Sistema Nações Unidas. Queria agradecer o Alexander Turra e toda a sua equipe, a equipe da USP, que está ali refletida também na introdução do glossário, por essa colaboração muito preciosa. Sem vocês a gente não conseguiria a qualidade técnica que essa publicação tem. E que vai procurar refletir todos os verbetes que tem dentro desse ODS 14, todas as metas. Então, o que é a acidificação de oceano, o que são pequenos pescadores, né? Enfim, temas diversos
que vocês vão ali encontrar, dentro sempre dessa percepção da integração do social, do econômico e do ambiental. Então, nós vamos disponibilizar hoje o link para download, já está disponível no www.UNDP, né, United Nations Development Program, .org.br. Também está no www.agenda2030.org.br. E eu acho que o professor... aqui no site do IA. A gente vai disponibilizar no site do IA também. Perfeito, já vai estar disponível para download. Infelizmente não trouxe publicações impressas, sei que muita gente ainda gosta de papel, mas não é assim que a gente está trabalhando mais. Mas eu espero que seja algo útil para vocês. Mas pelo menos, sei que é básico, para que estamos entre pesquisadores muito avançados, pode a terminologia parecer básica, mas eu espero que vocês usem esse material também para poder conquistar outras mentes e corações por aí, e que também possam se valer disso como uma base para essa reflexão sempre da integração do social, do econômico e do ambiental, nos ajudando a impulsionar essa Agenda 2030 aí, até 2030. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Haroldo. Eu posso dizer que é um prazer a gente ter é um prazer e uma honra a gente poder interagir, né, com o Sistema das Nações Unidas e auxiliar na produção desse tipo de material que é altamente relevante para a discussão do ambiente marinho, para a capilarização dessa discussão na sociedade, como a gente vinha falando de manhã. Muito obrigado e parabéns pelo excelente trabalho, que não é que é coletivo, mas que não se resume só a esse verbeiro, esse livro, né, e sim a uma série de outras coisas que vocês vêm fazendo. Parabéns. Muito bem, queria passar a palavra ao Max, ao Massimiliano Lombardo, né? Que vai então falar um pouco sobre o relatório de ciência, tradução do sumário executivo do relatório de ciência produzido pela Unesco sobre os oceanos. Bom, boa tarde a todos. Então, eu sou Massimiliano Lombardo, podem me chamar de Max. Eu sou um italiano naturalizado brasileiro, então desculpem o sotaque, mas acho que vai me entender. E a questão aqui hoje, para mim, é muito importante. Sou biólogo, justamente acompanho as questões de mar, oceanos, biologia marinha, por minha própria formação familiar, né? Meu pai é biólogo marinho também. E quando eu comecei minha carreira profissional na Unesco em 2000, né? Eu logo fui para a Indonésia, né? E lá é um dos lugares onde mais o oceano, os mares, os recursos marinhos são ameaçados. E quando cheguei ao Brasil, tive mais um prazer, né, de começar a trabalhar nisso pela Unesco, que represento aqui, e acompanho várias outras questões, né? Eu sou, então, o oficial de meio ambiente do escritório da Unesco no Brasil, setor de ciências naturais. E a Unesco no Brasil, em particular, trabalha em várias áreas, né, que inclui, principalmente vocês devem ter ouvido falar, né, de sítios do patrimônio natural, de reservas da biosfera, né? Inclusive tem proposta de criação de uma reserva de biosfera marinha, né, Cadeia Vitória Trindade. Tem aqui o Cleiton e a Heloísa, que de repente depois mais tarde podem falar mais sobre isso. E a Unesco também, no mundo, em todo o mundo, trabalha muito nessa área de mares, oceanos, ambientes costeiros, marinho de forma geral. Então, trabalha tanto no sentido da costa para o oceano, né, para o alto mar, né, quanto da costa para dentro, né? Então, porque a gente sabe que as duas coisas estão interconectadas, né? Os sistemas aquáticos terrestres se interconectam com o ecossistema marinho e costeiro, né? E então a Unesco tem, pela sua própria estrutura institucional, né, de trabalhar ao mesmo tempo com os temas de educação, ciências, tanto ciências naturais quanto sociais, humanas, cultura, comunicação e informação, trabalha desde sempre todos esses sistemas de forma integrada, intersetorial, multidisciplinar, né?
E ciência oceânica é justamente tudo isso, né? O termo ciência oceânica ainda até recentemente não tinha uma definição universalmente reconhecida, né? E a Unesco tem muito esse papel, né, de integrar, né, o conhecimento, de difundir o conhecimento, de popularizar o conhecimento. Então, hoje tenho o prazer de estar aqui justamente por parte do escritório e da própria Unesco em geral, de apresentar a versão em português, né, do resumo executivo do Relatório Mundial sobre Ciência Oceânica, a capa aí. Infelizmente eu também não tenho impresso aqui, né, para distribuir, mas posso dizer que já está disponível online para todos. Que quiserem acessar, baixar gratuitamente pelo site da Unesco no Brasil. Obviamente dá também para baixar o relatório integral, não apenas o resumo executivo, no caso nos idiomas da Unesco, né? E justamente isso é uma complicação às vezes para toda a publicação da Unesco, porque o português ainda não é uma língua oficial nem do sistema das Nações Unidas, sério, verdade, né, Haroldo? A gente tenta, né? Nosso chefe é português. Pois é. Mas assim, mesmo assim, o escritório no Brasil da Unesco, né, tem traduzido várias publicações dos vários programas das várias áreas do setor de ciências naturais e dos outros setores. Então, quando a gente viu o lançamento no ano passado, no âmbito da Conferência Internacional de Oceanos em New York, Ocean Hub Conference, né? Teve o lançamento da versão original em inglês e nos outros idiomas, do relatório e do resumo executivo também. E a gente logo pensou que tinha que fazer em português também, até porque o Brasil atua muito nessa área, né, de ciência oceânica, e eu estou aqui hoje graças à parceria que a Unesco tem desenvolvido cada vez mais com o Instituto Oceanográfico da USP, né? Então, inclusive, eles estão com uma proposta de criação de uma cátedra Unesco. Então, é um centro de referência dentro de uma instituição acadêmica, digamos, para também disseminar o conhecimento, desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão numa área científica, né? No caso da proposta da cátedra é de sustentabilidade oceânica, né? Então, tomara que a Unesco aprove, né? Até setembro teremos o resultado. E nós, obviamente, temos apoiado essa proposta, recebeu também várias cartas de apoio, de recomendação, e tomara que possa interagir, inclusive, com as reservas da biosfera, né? Quem sabe essa reserva da biosfera seja, de fato, criada, designada, esperamos isso. Então, eu devo ser neutral, que sou Unesco, né? Então não vou dar meu voto, mas sabem que o coração, né, espera que isso aconteça. Bom, agora falando mais especificamente sobre o relatório mundial, outro arquivo, por favor, pode colocar o PDF. Então, agora eu vou mostrar o que vocês vão ver, né, acessando o site, baixando esse arquivo. Esse relatório, né, se compõe de várias partes. Vai passando, por favor, as páginas, vai de uma página para outra, assim. Então, é de cerca de 19 páginas, então é realmente um resumo executivo. O relatório mesmo é muito maior, obviamente, né? Mas esse dá um bom apanhado, uma boa síntese. Começa com essa parte de escopo objetivos, próximo, depois vai nas principais constatações, né? Uma série de pontos importantes. O chamado operação, que seria uma série de recomendações em termos de o que fazer com relação à ciência oceânica. Os fatos e dados, isso. E, por fim, aí, tudo isso sobre os fatos e dados. E na penúltima página, fala de como a ciência oceânica pode, de certa forma, influenciar o desenvolvimento, a formação e desenvolvimento das políticas públicas, né? Então, justamente porque... Então, tudo isso é importante porque esse relatório, o relatório mesmo, não apenas o resumo executivo, avalia pela primeira vez na história, né, o estado da ciência oceânica no mundo. Ou seja, descreve quem, como e onde está se trabalhando com ciência oceânica.
Mas o que é a ciência oceânica, né? Ciência oceânica é um conjunto de ciências, na verdade, é um conjunto de disciplinas. No relatório descreve justamente um conjunto de 8 categorias que abordam várias disciplinas científicas, né? Porque a ciência oceânica por sua própria natureza, multidisciplinar, intersetorial e é uma ciência colaborativa. Porque, obviamente, tratando com várias áreas da ciência, você precisa, os oceanógrafos, né, precisam interagir com os sociólogos, com os nutricionistas, com os economistas, com os biólogos, enfim. Todos precisam trabalhar junto e o próprio oceano nos ensina que a rede oceânica, né, a rede do ecossistema oceânico, já por si mesma é complexa, né, envolve interações entre ar, água, terra. Então, tudo isso é refletido pela ciência oceânica. Tá? Vai me avisando quando falta um minutinho para acabar, né? Ou seja, já acabou o tempo, mas eu estou terminando mesmo. O que eu quero destacar de alguns pontos do relatório, que depois vocês vão ver no resumo executivo, mas uma das coisas mais interessantes é que o Brasil, essa é uma boa notícia, gente, o Brasil está entre os países que nos últimos anos mais aumentaram a sua produção científica relativa à ciência oceânica. Então, isso é muito interessante e acho que certamente o Instituto Oceanográfico deve ter contribuído para isso, né? Outra coisa interessante que entre os países que mais investem nisso, em ciência oceânica, não tem nenhum país insular. Tem países desenvolvidos, obviamente tem Estados Unidos, tem também a China, né? Tem a Austrália, etc. Mas não tem nenhum país insular. E para mim isso é um espanto, né? Porque justamente os países insulares são os mais ameaçados por toda a mudança climática e todas as consequências em termos de oceanos, né? Bom, eu acho que o Brasil pode mostrar um caminho muito interessante em termos de ciência oceânica, porque, obviamente, tem muitas pessoas, muitas instituições qualificadas. Vocês que estão aqui, muitos de vocês certamente são oceanógrafos ou trabalham de alguma forma com ciências do mar, né? Então, acho que ao estudar um pouco mais o resumo executivo, talvez vocês vão desenvolver também uma paixão ainda maior para entender como é que entender um pouco melhor a dinâmica, né, do oceano e entender, principalmente, eu acho, mais além do que isso, como fazer outros se apaixonarem por essa temática, né? Porque é tão difícil hoje em dia. A gente sabe que o oceano é importante, que do oceano se gerou a vida e que o oceano é fonte de vida, que é o sustento da vida no planeta Terra, né? Mas, por outro lado, a gente não sabe, muitos de nós não sabem explicar para os outros, né, de forma simples. Tem muitos conceitos complexos, né? E por isso que a iniciativa do glossário, que trabalhamos junto, nós da Unesco, com o IO, com o PNUD, com todo o sistema ONU, é justamente nesse sentido, de popularizar esse conhecimento, de decodificá-lo, de traduzi-lo para o público em geral, que não fique apenas para os cientistas, para os pesquisadores, né? Porque afinal todos nós podemos fazer nossa parte. Justamente por isso que a campanha da ONU deste ano foca a questão do plástico, né? De acabar com a poluição plástica. Então a ONU Meio Ambiente está à frente da campanha, mas todas as agências colaboram, inclusive a Unesco. E assim, são esclarecedores os dados, né? E eu mesmo publiquei um artigo, né, no LinkedIn, quem quiser depois vai olhar aí, mas justamente eu acho que é isso que eu estava dizendo antes, que todos nós podemos fazer nossa parte, e acho que isso tem a ver com a questão de escolhas. O que a gente faz no dia a dia para evitar consumir plástico, para evitar descartar plástico. Então, a gente entende que todo mundo tem uma contribuição com o oceano, pode contribuir para a sustentabilidade oceânica. É isso. Obrigado, gente. Muito bem.
Obrigado, Max. E essa aproximação realmente já está gerando frutos e vai gerar muitos outros, não só se aproximando do Instituto Oceanográfico, mas de toda a comunidade científica em ciências do mar, né, através do PPG-Mar e através de outras redes que estão se fortalecendo cada vez mais, né? Então, a ideia é que a gente consiga disseminar isso e fazer com que a pesquisa oceanográfica ela se amplifique cada vez mais. Né? E com os recursos que não estão faltando, né, Letícia? Lembrando disso, né, os recursos que não estão faltando, a gente vai fazer muito, tem que achar. Maravilha. Então, eu vou passar a palavra para mim mesmo aqui. Né? Eu vou fazer as vezes aqui do... Marina, você pode colocar o PowerPoint que está aí? Por favor. Só projeta... Primeira, isso. A gente vai fazer o lançamento simbólico desse livro, né? Ele já está na praça há bastante tempo, a gente já finalizou ele há um tempo, né? E a gente gostaria de formalizar o fechamento desse produto, né? Que se chama Rumos à Sustentabilidade Costeira, que busca um diálogo no litoral norte para exemplificar um pouco essa problemática, né? Quais são os rumos da sustentabilidade? Quais são os problemas que se colocam nas mais variadas regiões, e em especial no litoral norte, que é uma região muito importante e rica, né, em vários pontos de vista. Né? Então, o que a gente fez foi, nesse caso, né, esse livro está sendo organizado pela Cláudia Santos, que trabalhou como pós-doutoranda no projeto Biota Araçá, e por mim, né, que foi o supervisor e atuei em várias frentes aqui nesse livro. E esse livro foi composto por um esforço bastante grande de vários parceiros de longa data, muitas vezes antes do próprio projeto Biota Araçá ter sido concebido. E ele canalizou uma série de angústias, uma série de preocupações, uma série de visões que ajudaram a gente a pensar o litoral norte como um todo, na sua primeira parte, e depois focando um pouco mais na Baía do Araçá, que era o foco do projeto Biota Araçá. E com isso a gente conseguiu destrinchar muitas das questões relacionadas à polarização entre conservar a Baía do Araçá e expansão do Porto de São Sebastião, os diálogos que estavam por trás, como essa temática estava sendo colocada nos documentos oficiais, lá no Ministério Público, que questionava a expansão do Porto de São Sebastião. Então a gente conseguiu, na minha opinião, criar um enredo que sai de uma visão macro e se exemplifica numa visão mais específica do Araçá, que pode ser, de uma forma ou de outra, transposta para outras realidades ao longo da costa. Então, nesse livro, vocês vão poder ver aí os nomes dos autores, dos capítulos, né? Muitos deles estão aqui, eu vou pedir para que eles se identifiquem, se levantando, por favor. Todo mundo vai levantar, né? Porque realmente foram muitas pessoas. Então, temos aí pela ordem, né? Kellen Leite, ICMBio, Lara Legaspi, que agora está na APA, Marinho, mas nessa época terminando o mestrado. Eu queria fazer menção à presença dos seus pais aqui, mostrando para eles o que você estava fazendo naquela época. Então o produto está aqui. Paula, que terminou sua graduação com esse trabalho. Luciana, que vivenciou esse trabalho de várias formas e fez parte de vários momentos da sua formação. Lucila, que, enfim, deu toda a base, né, emocional, lógica, estrutural para esse tipo de atuação na região, né, motivando e guiando muitas das nossas ações. Paulo Sinisgali, que trouxe para essa discussão toda a lógica dos serviços ecossistêmicos e dos modelos ecossistêmicos e ajudou a gente a pensar o ambiente de uma forma mais integrada, orientando o Cauê, que consolidou isso e produzindo dados bastante precisos e relevantes para essa região. Esqueci alguém? Dos presentes? Né? Acho que não. E, enfim, temos várias outras pessoas aqui. O Ministério Público do Estado de São Paulo e o Ministério Público Federal atuaram aqui na confecção de capítulos. Então foi um exercício muito rico. Né? E agora ele está aí para a gente poder, a partir dessa sistematização, refletir sobre mais outras coisas sobre o litoral norte, sobre a região costeira brasileira ou do mundo. Né?
Então, acho que foi um grande processo de construção, de parceria, e que culmina hoje aqui com esse singelo momento de formalização do lançamento desse. Queria expressar os agradecimentos à Cláudia Regina dos Santos, que não está aqui, mas ela está online. Já vai mandar um e-mail, né? A Cláudia teve um papel muito forte de liderança nesse produto, né? E não só nesse produto, mas também no projeto, junto com a equipe toda que estava envolvida. E esse livro ele acaba coroando um projeto temático, né, financiado pela FAPESP, que produziu uma série de coisas muito interessantes para a região, não só trabalhos científicos, como livros de tradução de informação científica, né, A Vida na Biota do Araçá, Desvendando os Oceanos, Um Olhar sobre a Baía do Araçá, o documentário Pulsante, um filme sobre a Baía do Araçá, tudo é assim, né? Não é a Baía do Araçá. Né? Mas é isso mesmo, porque o Araçá é um local especial e a gente, a partir dele, vai ter renovadas as energias para buscar a conservação de uma forma bastante ampla, pensando nos aspectos sociais, econômicos e ambientais que o Haroldo mencionou, para a costa brasileira e para o mundo como um todo. Então, todos estão de parabéns e vamos para os próximos. Bom, Haroldo, Max, muito obrigado. Vamos continuar nessa parceria e disseminando cada vez mais essas iniciativas.